passados. Eu vejo aqui na minha tela Josefina, minha querida amiga, doutor Fábio e desembargadora Maria Ivatone. E eu, são as 4 caras que eu vejo aqui na tela. Eu quero, inicialmente, parabenizar a comissão por mais esse evento, e aí faço isso na sua pessoa, Jô. É um mês especial, né? Enfim, essa semana mais especial ainda dentro do mês, então é uma alegria para mim poder participar, ainda que de forma muito rápida, só abrindo esse evento, mas é muito bom ver a atuação firme que a comissão vem tendo, né? Os trabalhos que são realizados ao longo aí desse quase 2 anos da nossa gestão, e por mais 1 ano e pouco ainda, então eu me sinto realmente muito feliz de poder participar desse evento, feliz por um lado, mas costumo sempre dizer nesses eventos em que a gente debate esse tema, né? Triste por outro, né? Por estarmos tendo que ainda hoje, no pleno século XXI, debater e perceber de uma forma tão nítida a existência de, enfim, de preconceitos, seja eles quais forem, né? E mais ainda por conta da cor da pele, né? Então, assim, torço muito para que os nossos filhos, os nossos netos possam viver em um mundo melhor, em um mundo mais justo, em um mundo que a cor da pele não signifique nada, né? Assim como, enfim, questões de gênero, que todos nós possamos um dia nos tratarmos como iguais, né? Como seres humanos que somos todos. Então, não poderia deixar de fazer esse registro. Doutor Fábio, é uma alegria sempre para nós, o OAB. O senhor é um grande parceiro, a MAGES tem sido parceiro, o TJ tem sido parceiro. Estava falando isso ontem com o Márcio Evangelista, né? Obviamente, nem tudo que a OAB pede pode ser atendido, mas pelo menos existe a boa vontade sempre do tribunal para tentar acatar os pleitos, os desejos da advocacia, especialmente em tempos de pandemia, né? Que estamos todos nós passando por dificuldades óbvias. Desembargadora Maria Ivatone, é uma alegria para nós recebê-la também aqui. Sintam-se sempre em casa aqui na Ordem, que ela realmente é a casa de todos, né? De todos e de todas. E, mais uma vez, registrando os parabéns aos trabalhos da comissão. Eu passo a palavra para você, então, Jô, minha querida. Obrigado pela presença, senhor presidente. Obrigado pela presença de todos. Esse mês é um mês, assim, emblemático, digamos assim, tá? E uma coisa que eu gostaria de colocar, que nessa gestão, agradeço a toda a diretoria em nome do senhor. Pelo senhor, eu agradeço a toda a diretoria pela oportunidade da gente estar trabalhando. Sei que a OAB já tem levado, que a gente tem feito várias propostas, a OAB tem encampado e tentado levar. Sei que é difícil, que não é só o senhor que decide, é toda uma diretoria, mas a diretoria está aberta. Tanto doutor Fábio e doutora Ivatônia. A doutora Denise, nós nos reunimos, fizemos uma proposta, e o doutor Délio está tentando levar dentro do conselho, que é que as comissões de igualdade, infelizmente, enquanto existe racismo, vai ter que ter esse tipo de comissão, que seja uma comissão permanente, igual como a comissão de direitos humanos e a comissão da mulher também. Então, o doutor Délio está tentando levar, né, para ver se passa, para que não seja, cada gestão mude, então que ela seja permanente. E por causa disso, por causa dessa gestão, por causa do doutor Délio, que ele prometeu desde a campanha, que a gente teria essa abertura para discutir não, fazer algo que realmente tente mudar o que está aqui, principalmente pelo Distrito Federal, onde somos 54% da população. Mas eu gostaria, assim, estou tão feliz e emocionada pelos senhores, pelos doutores, pelos juízes, pela desembargadora de aceito, que tem uma coisa aqui dentro da nossa comissão, e o doutor Délio sempre encampou isso, que a nossa comissão não é feita não é só advogados, e principalmente a juventude. Então, estava falando agora mesmo, que eu que já venho de longa data, né, todo mundo já me conhece, já sabe como é que eu falo, o que eu sou, que eu sempre lutei sobre a questão racial desde o MNU. Então, eu sempre passo e deixo o protagonismo agora para os jovens, como o doutor Fábio, o doutor Délio, né? Digamos, o doutor Beethoven, o doutor Hector, e os jovens que estão aí, porque eles que vão continuar com o bastão, né? Eles que vão continuar com tudo que a gente trouxe.
né? O que a gente, então, eles que vão, porque tanto é que nós estamos em nova data, principalmente na área da tecnologia, tem muita dificuldade ainda de trabalhar com a tecnologia, então são os jovens que vão levar esse tipo de coisa. E uma coisa que eu sempre falo, que eu já até vou fazer a proposta para o doutor Délio e para o senhor juiz, doutor Fábio e a doutora Empatônia, que a gente está junto com a comissão, e que a gente gostaria, e eu vou colocar isso aqui em público, que só junto com a OAB e o Ministério Público e o Judiciário inteiro, a gente vai conseguir que a Lei 10.639 e a 11.645 realmente seja implementada, né, no Distrito Federal, porque a partir do momento que ela seja implementada no Distrito Federal, ela tem uma repercussão no Brasil inteiro. Então, a gente já está fazendo esse projeto e gostaríamos de contar com todos vocês que estão participando, porque isso é uma visão de mundo realmente que aí você pode considerar, né, que as pessoas começaram a ser antirracistas. Então, eu passo a palavra para o doutor Hector, que ele que vai, né, continuar com todos os trabalhos, fazer a apresentação, fazer agradecimentos, que é para o protagonismo dos jovens. Muito obrigada, tá? Jô, antes do Hector assumir aí a presidência, só noticiar, está na pauta de quinta-feira, tá? A transformação da comissão em permanente, tanto a Comissão de Igualdade Racial quanto a Comissão da Mulher Advogada. As duas, muito provavelmente, se tornarão comissões permanentes, quinta-feira agora, tá? E eu então, peço só tem a agradecer de vocês todos, tá? Tenho outro evento aqui, tenho uma palestra para dar, mas eu fiz questão de passar aqui para abrir. Não, a gente agradece a sua presença, né? Uhum. Então, doutor Hector, é com o senhor a palavra. Muito bem, boa noite. Eu cumprimento novamente a todos os presentes, a todas presentes. Muito boa noite, doutora Josefina. Sempre uma honra estar ao lado da senhora brandindo as espadas aí antirracistas nesses eventos que nós sempre tentamos promover. Boa noite à mesa, né? Boa noite ao presidente da OAB, né? O doutor Délio. Boa noite à mesa, à desembargadora Maria Ivânia e também ao doutor Fábio Esteves. É muito honroso para a Comissão de Igualdade Racial contar com a presença dos senhores nesse evento de hoje. O doutor Fábio antecipou ali que esse mês de novembro é um mês especial e é um mês que nós sempre somos muito demandados de vários lugares, de várias maneiras, né? Mas é um mês que também não pode se deixar levar por uma desimportância, porque ele é um mês simbólico, né? Ele é um mês que representa, em grande medida, a grande luta que o povo negro tem feito desde que trazido para o lado de cá do Atlântico a força, né? Desde que trazido para cá a força e escravizado e suportando durante tantas décadas e tantos séculos todo esse sistema de opressão em razão simplesmente da cor da pele, né? Nós sabemos que o nosso mundo ele é permeado por imaginários sociais em que as funções que nós desempenhamos na vida cotidiana, na vida social, são funções que acabam equivalendo ao grau de importância que os indivíduos parecem possuir na sociedade, né? De modo que parece muito importante que haja um esforço por parte da OAB no sentido de transformar essa comissão de igualdade racial numa comissão que seja permanente. Igualmente, parece bastante importante também nós podermos contar aí com 2 membros, né, do Poder Judiciário, 2 juízos do Poder Judiciário, né, 2 juízes que ocupam juízos e que trazem na sua trajetória o ser negro, né, que trazem na sua trajetória o ser negro, que é tão importante nesse processo de construção da nossa identidade, das nossas dores, dos nossos amores, daquilo que a gente projeta em termos de vida, possibilidades e expectativas, né? Portanto, esse momento é um momento de ocupação, é um momento de referência. Eu espero que todos que estejam nos assistindo agora possam realmente se deleitar com as falas que virão daqui para frente, porque nós estamos, antes de tudo, num momento antirracista, né? Todo mundo sabe que o ano de 2020 foi um ano bastante complicado, não só pela pandemia, mas talvez até potencializado pela pandemia,
nós fomos invadidos por uma série de eventos de natureza racial, de violência racial, de brutalidade policial, né? De negligência do Estado em relação ao povo preto, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, em que pese a questão norte-americana parece fazer mais sentido entre nós, ter uma certa fetichização, enquanto que no Brasil há uma certa tabuização desse debate, mas de todos os lados nós fomos invadidos de questões, de exemplos, de práticas que repetem e refletem em grande medida o quão desigual racialmente são as sociedades onde a escravidão permeou durante tantos séculos todos os sistemas de produção, né? Todos os sistemas de simbolismo, a religião, a economia, a sociedade, a ciência, o direito especialmente, por que não, né? O direito também. E é muito importante, simbólico, que nesse mês de novembro, todos nós aí unidos por uma luta antirracista, nós possamos nos integrar para promover esse tipo de debate, trazer esse tipo de debate, ocupar o espaço, né, com esse tipo de debate, porque, afinal de contas, é isso, né? Os nossos corpos negros, eles são corpos políticos, eles são corpos que provocam estranhamento, a depender do lugar que nós estamos, a depender do valor da conta que iremos pagar no final da nossa diversão. Quanto maior a conta, maior o estranhamento do corpo negro, né? E é necessário que esses espaços sejam cada vez mais ocupados numa verdadeira luta antirracista. Não uma luta que se resuma estritamente a protocolos formais e telas pretas em redes sociais, mas uma luta que se faça realmente com esperança, né? E aqui eu não estou usando esperança, ou pelo menos não deveria usar esperança como substantivo, como algo que nomeia alguma coisa, mas esperança no sentido de verbo, porque esperança precisa ser, na luta racista, antes de tudo, verbo. Precisa ser, antes de tudo, na luta antirracista, ação. Precisa ser, antes de tudo, no cotidiano, um enfrentamento, um posicionamento e uma resistência, né? Então, agradecendo novamente a participação, eu vou passar agora a apresentação dos nossos ilustres e queridos participantes, palestrantes da noite de hoje, tá? Fábio Francisco Esteves, né? Doutor Fábio, juiz, né? Possui graduação em Direito pela Universidade do Mato Grosso, é especialista em Direito Público pela Universidade Gama Filho e mestre em Direito pela Universidade de Brasília, né? Temos aí a mesma matriz acadêmica, doutor Fábio. Eu também sou mestre pela Universidade de Brasília. Grande escola. Atualmente, o doutor Fábio é juiz de Direito no TJDF e é também juiz instrutor no gabinete do ministro Edson Fachin, tá? Também temos aqui a presença da Maria Ivatônia dos Santos, a doutora Maria Ivatônia, desembargadora, graduada pela Universidade Católica de Goiás, pós-graduada em eleitoral pela Universidade de Brasília e em penal e administrativo pela Universidade Católica de Brasília e direito penal, processo penal e constitucional pela Universidade Católica de Goiás, né? Nós, a princípio, não combinamos uma ordem, portanto, gostaria de consultá-los como vocês se sentem mais à vontade, quem gostaria de começar. Eu só gostaria de, inicialmente, que nós pudéssemos combinar aí um tempo entre 25 e 30 minutos como sugestão para que vocês possam trazer as contribuições para os nossos espectadores, para a comissão e para quem mais interessar. Nós vamos fazer uma fala conjunta. A desembargadora vai começar e nós vamos falar um pouco sobre... sei que o presidente dela tem compromissos, mas a gente vai falar um pouquinho da experiência que acontece no âmbito da magistratura, que eu penso que muitas delas a OAB esteve conosco e talvez possa ser uma forma da gente trocar umas experiências aqui sobre a questão racial. Então, a desembargadora Ivatônia vai começando e a gente vai conversando aqui conjuntamente ao longo da conversa, falando um pouquinho dessa experiência e depois, na segunda parte, a gente fala um pouquinho sobre a importância disso e o que isso tem significado para a gente atualmente. Tá bom? Perfeito, excelente. Então, passo a palavra a vocês, aos demais participantes, aqueles que eventualmente quiserem fazer alguma pergunta, eu peço para que possam registrar no chat, né? Que aí, no final, se nós tivermos algum tempo sobressalente, nós faremos a pergunta e abriremos aí para os debates, tudo bem?
Então, a palavra é de vocês. Muito obrigado. Muito bem. Então, que me facultam a palavra, eu já disse ao início, repito, é uma alegria muito grande participar deste encontro. É muito bom perceber que as sociedades voltam um olhar mais cuidadoso, atento à questão negra, e é muito interessante que isso se dê nesta semana. Lembramos de Zumbi dos Palmares, lembramos da Semana da Consciência Negra, e lembramos de todos nós que temos a cor da nossa pele, que tem sido considerada e sido objeto de preconceitos e que nos fazem, nos obrigam a nos tornarmos a cada dia mais fortes e a desenvolver, tanto no âmbito individual como no âmbito coletivo, ações afirmativas. Eu gosto muito de me lembrar do Encontro Nacional de Juízes Negros. Eu e o Fábio participamos do primeiro em 2017. Contamos com a presença do Ciro de Almeida, vários outros doutrinadores e de renome. E é muito interessante a gente se lembrar da importância de uma identidade negra na magistratura brasileira. Por quê? Porque o racismo, o tema aqui é questões raciais e o poder judiciário. O racismo é estrutural. Racismo estrutural está na estrutura. É o racismo que está na sociedade e o poder judiciário, sociedade que não tem por que não ser racista. Isso é uma primeira constatação necessária. Lembrar que o racismo tem características, ele se desenvolve no silêncio, é uma característica essencial do nosso racismo brasileiro. E eu gosto de ouvir o professor Adilson Moreira quando ele diz que ele tem uma certa preguiça quando ouve dizer: mas nós não somos igual ao povo dos Estados Unidos, como se o nosso fosse uma característica, uma categoria bem mais avançada de racismo. Então, são questões, eu não pretendo aqui trazer soluções, eu trago aqui reflexões, é uma conversa, e é muito mais provocação do que respostas. O racismo, ele tem a característica do silêncio, ele é insidioso, mas é articulado. Não se fala em racismo como algo casual. Ele é insidioso. E, às vezes, faz concessões. Há algumas leis que são resultado de damos um pouco para não ter que avançar muito. A gente breca um pouco e faz algo no sentido. E ele se alimenta especialmente da negação. Não sou racista, nunca chamei ninguém de neguinho, nunca fiz isso. Não penso nisso. E nós chegaremos adiante para perceber como isto é essencialmente racista. Porque a identidade é um processo de construção que atende a pressupostos socioeconômicos, e raça é conceito moderno. E o conceito de raça funciona para justificar desigualdades. Como disse, se manifesta no silêncio, ele floresce. E nas palavras de Silvio Rodrigues, que eu gosto muito de ouvir e de ler, e sempre leio, diz assim, no sentido de que ele arranca pedaços de nossa alma e nos torna cegos à realidade. Essa é uma das características terríveis do racismo. E é muito interessante a gente pensar no racismo e os negros pensarem que eles precisam estar em todos os lugares. Eles precisam estar em todos os lugares, precisam estar na magistratura, precisam representar, precisa haver representatividade negra na magistratura. E é preciso lembrar também, gosto muito de lembrar isso, é que histórias de superação não podem servir como regra. Ora, se o Fábio Esteves conseguiu, por que os outros também não conseguem? Raciocínio cruel e que não se presta a superar, a atacar, a tentar resolver, a diminuir a questão racial. E o Poder Judiciário está aí.
o Poder Judiciário acaba por ser o receptáculo de todas as crises de uma sociedade que está incapaz de resolver seus conflitos. E se o Judiciário não prestar atenção, ele acaba sendo, ou continuando a ser, como dizem muitos, aquele que dá a última palavra e confere legitimidade formal, não material, legitimidade formal a certos discursos, aos conflitos que continuam e não se resolvem, e dá legitimidade formal a um Estado que existe e que não pode, pelo menos do que se tem, continuar. Com base nessas reflexões, fizemos nosso primeiro encontro nacional de juízes negros no ano de 2017, foi uma grande alegria, e isso caminhou e foi se desenvolvendo de forma que hoje tivemos o nosso último encontro, nesse ano tivemos o Encontro Nacional de Juízes Negros, infelizmente não pude comparecer, mas estamos ganhando representatividade no CNJ, na sociedade, então estamos sendo reconhecidos, e isso é uma alegria perceber que na magistratura existe, então, esse olhar, esse pensamento da necessidade da representatividade negra. Para se compreender a questão negra, é preciso haver um olhar negro. Exemplo disso, como dizem alguns, são os resultados de ações que envolvem crimes de racismo, injúria racial. Nas palavras do ministro Dias Toffoli, não há ninguém preso em razão da lei de combate ao racismo. Não que é necessário haver prisão. É só uma constatação daquilo que diz o ministro Dias Toffoli. Mas é bom lembrar que o encarceramento tem cor. O encarceramento tem cor. A população é 50,8% de negros. A proporção encarcerada é maior e é negra. Muito bem, então, lembrar que o Brasil é uma das maiores populações negras fora da África, mas é a 7ª economia desigual no mundo. E é muito interessante perceber que, para que isso seja amenizado, porque o que se tem que perceber é que a continuidade do racismo traz a problemas, não é somente para a comunidade negra. Quando um perde, todos perdem. Vivemos num corpo social. E por isso a importância de ações afirmativas, tanto do Poder Judiciário como da sociedade civil. E nesse ponto, eu tenho a alegria de dizer, naturalmente, muita gente, inclusive dos que aqui assistem ou dos que participaram de audiências públicas, no ano de 2020 foi um ano profícuo no CNJ, no sentido de instituir um grupo de trabalhos para desenvolver estudos e orientar ações afirmativas no sentido de implementar políticas e ações afirmativas no âmbito do Poder Judiciário, assim reconhecendo que o racismo é institucional. Então, é necessário trabalhar tanto a instituição, como os magistrados e servidores, como as escolas da magistratura, como os usuários externos desse Poder Judiciário. Como trabalhar isso para desconstruir o cenário de exclusão e para dar efetividade às políticas, e dentre elas a Resolução 203 do CNJ, que institui uma cota mínima para negros nos concursos da magistratura e, inclusive, aprimoramento dessa resolução do CNJ, porque se percebe que, desde a sua edição até o presente momento, os resultados foram bem, não diria desanimadores, mas bem lentos. Então, com isto, o que se propõe, o que esse grupo traz, esse grupo de trabalho traz de inovador? São ações voltadas tanto às instituições, aos tribunais, como
trabalhar direto, magistrado e servidor, para que eles compreendam aonde está a sua compreensão, o que acontece de compreender o que pensa, porque, como diz o professor Inocêncio, o juiz é datado e localizado histórica e geograficamente. Portanto, ele precisa saber disso. E se ele não sabe disso, ele é alguém que reproduz sem se preocupar e sem pensar, dizendo, não sou racista, tenho amigos negros, inclusive. Esse é o discurso de muita gente. E é muito interessante pensar como o silêncio funciona. Quando se levanta uma questão como essa em alguns grupos, não há nenhuma resposta, porque ninguém responde, porque ninguém quer discutir, ninguém quer argumentar ou contra-argumentar. Então, nesse sentido, é muito interessante ver esse resultado do trabalho, essas propostas do trabalho desse grupo de estudos do CNJ, instituído pelo ministro Dias Toffoli e agora com o ministro Luiz Fux. O relatório foi apresentado, traz questões, lembra as questões raciais nesse âmbito do Poder Judiciário, de que forma o racismo se manifesta, quais são os dados qualitativos e quantitativos, como trabalhar isso institucionalmente com os magistrados, com os servidores, com as escolas da magistratura, desenvolvendo cursos no sentido de aprimoramento, de construção da linguagem, de resolução de conflitos, e lembrando de um observatório nacional sobre questões ambientais, econômicas e sociais de alta complexidade e de grande impacto e repercussão também no âmbito do CNJ, que no sentido de enfatizar, de trabalhar a questão igualdade e discriminação racial, lembrando, por exemplo, das ações, ter especial atenção às ações de grande repercussão, especialmente os crimes dolosos contra a vida, em que as vítimas são negras, como funciona isso no dia a dia, na vida diária, nas ações das instituições, a trabalhar no sentido de refletir e implementar políticas contra as ações de racismo, injúria racial, as ações de indenização por dano moral, no sentido da sua efetiva reparação, reparação integral, implementação de políticas afirmativas, saúde da população negra, que é um ponto que se lembra muito bem quando se lembra do Covid, como ele atingiu muito especialmente a população negra. E assim, lembrando de como é necessária essa implementação das políticas afirmativas, eu me lembro muito, tem um exemplo aqui no nosso Tribunal de Justiça, que é a cidadania e justiça também se aprende na escola, e eu fiquei muito feliz quando eu percebi no relatório e nas sugestões que este modelo de cidadania e justiça também se aprende na escola seja encampado como um modelo de trabalho a ser realizado no sentido de juízas e juízes negros irem às escolas para que as crianças, adolescentes e estudantes negros e negras percebam, que sintam o exemplo, vejam-se representados e assim funcione como um incentivo. Eu gosto muito de me lembrar aqui também de uma juíza do TRT da 4ª Região, Gabriela Lentes Lacerda, que diz o seguinte: se você nunca prestou atenção, se você nunca viu, se você nunca se preocupou com a questão racista, não tenha nenhuma dúvida, você é racista. Então, com esses lembretes, e lembrando também dessa professora, os estudos críticos da branquitude, que eu gostei muito da parte da fala dela na audiência pública que teve, que ocorreu, que é no sentido de nós precisamos entender como é que no judiciário funciona, como é que e na sociedade se constroem esses pactos que reproduzem essa ideia, e nós não sabemos, não trabalhamos, porque não sabemos, sequer saber, não reconhecemos, não sabemos que existem, e somos, e nos sentimos, às vezes, impotentes. E, nesse sentido, também, eu gosto muito de lembrar, e é uma provocação isso aqui, como que se constrói, como se tenta desconstruir a discussão, o debate sobre a questão negra,
quando se socorrem de argumentos, da argumentação quase lógica, para nos atrapalhar, para desconstruir o nosso discurso. Por isso, a importância da reflexão, a importância do estudo, a importância de se trabalhar e de reconhecer esses argumentos para poder rebatê-los. Vou dar um exemplo. Então, você é contra a meritocracia? Se a pergunta é essa, e a resposta tem que ser sim ou não, já atrapalhou. E aí é bom a gente lembrar, só existe pergunta certa, só existe resposta certa para a pergunta certa. Então, num discurso sobre ações afirmativas, vira a pergunta, você é contra ou você é a favor da meritocracia? Esta pergunta é errada, porque não é assim que a pergunta tem que ser feita. A pergunta é justo, é correto, considerando a situação de A e a situação de B, tratá-los com base no que você chama de meritocracia, que só se presta a respaldar a conclusão racista de que todos devem ser tratados igualmente? Muito bem. E outra questão também que eu gosto muito de lembrar na argumentação quase lógica. Está estatisticamente comprovado, as estatísticas não mentem, ou está cientificamente comprovado. Aí vem a parte da pergunta. Cientificamente comprovado por quem, quando e onde? Normalmente a pessoa não vai saber responder. Então, são essas provocações que eu quis trazer, que eu achei interessante lembrá-los. E Fábio, lembrando... É importante a gente resgatar, né, o que Ivatone resgatou aqui para a gente, porque a gente começa a entender um pouquinho, penso eu, várias coisas. O nosso papel enquanto pessoa, não, mas a nossa existência enquanto pessoa, o nosso papel enquanto profissional e o papel da nossa instituição. Essas duas questões que foram trazidas aí, a existência do ENAJUM, Encontro Nacional dos Juízes e Juízas Negras no âmbito da magistratura brasileira, 4 edições, e agora com a criação do Fórum Nacional dos Juízes contra o Racismo e toda forma de discriminação, e também o trabalho feito pelo Conselho Nacional de Justiça, que tem muita relação uma coisa com a outra, né? Aliás, Ivatone, registrar que no dia 20 de novembro de 2017, a juíza Karen e eu estivemos com o ministro Toffoli entregando essa carta para que o CNJ tomasse algumas medidas, criasse algum grupo de trabalho para isso. E ele atendeu e foi, agora, né, você acabou de dizer aí o resultado que nós chegamos. Mais coisas, pessoal, mais coisas que eu acho que para a comissão da OAB, para a instituição OAB, talvez seja algo que pode acontecer e que a gente pode estar junto nessa caminhada. Então, nós tivemos aí o ENAJUM. Mandar um abraço aqui para o Júlio Romário está aqui acompanhando nosso encontro. É importante ressaltar que o ENAJUM, então, teve essa repercussão no CNJ, então, é uma forma de a gente colocar aqui como que é possível que a mobilização comece a transformar as estruturas. Então, quando a gente está falando aqui, como o Ivatone muito bem colocou, o racismo enquanto uma estrutura e enquanto uma forma, né, de existência das instituições, ele pode ser desmobilizado. ENAJUM está aí para mostrar que isso já começou, estou dizendo que isso aconteceu, estou dizendo que já alcançamos esse processo, não. E aí, mas a gente já vê, por exemplo, que do ENAJUM a gente vai ao Conselho Nacional de Justiça, mas também vai à Escola Nacional de Formação de Magistrados. São 2 escolas. Tem a Escola Nacional, que é oficial, pública, e tem a escola da própria ANB, que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco. Então, uma coisa que é importante aqui, né, vocês, enquanto comissão racial, né, se nós não investirmos na formação, e eu sei que a OAB tem aí, aliás, esses dias, não sei se foi a OAB daqui, né, não sei se a Denise pode me dizer isso, ou a Josefina, a OAB estava fazendo uma palestra, se eu não me engano, sobre questões raciais. Mas precisamos ir mais, né?
presidente dele não está aqui, eu ia falar para ele desde logo, mas a escola, a ESA, ela tem que incorporar no seu projeto pedagógico, na sua formação, as questões raciais, né? Eu estou no tribunal já tem quase 14 anos e grande parte disso passei no júri. Um palco por excelência para discutirmos questões sociais e questões raciais. Palco por excelência, né? Fiz, se não me engano, 766 sessões de júri, mais de 1.100 réus sendo julgados. E eu não me recordo de ter feito mais de 10 julgamentos com advogado negro. Não me recordo, detalhe, mas isso eu estou exagerando se eu fiz mais de 10 júris com advogados negros. O que eu posso afirmar é que eu nunca fiz um júri com promotor negro, nunca fiz um júri com defensor público negro, só para vocês terem uma ideia. E mais, esses réus que passam de 1.100, eu posso afirmar para vocês que mais de 80% deles eram homens negros. Destes, 70% eram homens negros da estrutural. E é importante ressaltar o que é estrutural. Simbolicamente significa estrutural, né? Estrutural é feita dos nossos restos, né? Daqui de Brasília. O lixão está ali do lado da Santa Luzia e constitui aquela população digna, mas que é estereotipizada. Eu me lembro que até testemunha da estrutural, quando chegava no júri, era tratada como se fosse pessoa perigosa. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que eu passei esses anos todos no júri, essas sessões todas no júri, e em nenhum momento, e aqui eu não estou dizendo que nós deveríamos chegar lá no júri, advogado da defesa, chegar lá no júri e dizer, olha, esse réu está aqui porque ele é negro. Não é esse tipo de discussão que eu gostaria, evidentemente, de colocar. Mas a gente não poderia passar, e aí eu me incluo nessa responsabilidade, claro, não poderíamos passar ao largo da questão racial. Né? E a gente está falando de pessoas que foram julgadas por um tribunal popular que, na esmagadora das vezes, não sabe onde fica a estrutural, não sabe a história da estrutural, não sabe a história do povo da estrutural, não sabe o que tem de racialização naquele espaço. Então, aqui eu vou sugerir, né, assim como tenho provocado as nossas escolas de formação, que a ESA incorpore definitivamente uma formação consistente, um programa pedagógico com as questões raciais e promova, mais ainda, interseccionalidades. Não estou aqui dizendo que deve ser feito, não. Estou aqui dizendo que isso é importante, porque nós passamos por isso. Já há um tempo, a Escola Nacional de Formação de Juízes tem colocado questões raciais lá e depois já estamos verificando resultados positivos em relação a isso. Estamos vendo juízes já começando a despertar para a questão. Para isso, a gente precisa quebrar o paradigma, né? Poxa, mas a gente vai fazer formação para advogados negros? Não, essa formação tem que ser para todo mundo. Uma coisa que nós temos feito, né? O ENAJUM, como foi aí muito bem relatado, é um encontro, e aí é muito importante deixar claro, não é um encontro para juízes negros, é de juízes negros, promovido por juízes negros com toda a sociedade. Aliás, é o único encontro da magistratura que é com a sociedade, né, Ivatone? Um dos poucos que chama a sociedade para dialogar, chama o Ministério Público, chama a advocacia. A Josefina e a Denise esteve conosco, e acho que mais alguém aqui esteve conosco nas edições que foram aqui em Brasília, as 3 primeiras edições. Então, pensar a formação, pensar a ESA e outros espaços de formação da advocacia como um espaço de tematizar questões raciais, mas para toda a advocacia. Para toda a advocacia, né? Veja que aqui nós estamos numa tensão que é uma tensão que pode ser deixar de ser tensionada, porque o que nós queremos, e aí isso aconteceu no processo da magistratura, não é segregar o grupo dos juízes negras. Pelo contrário, é integrar esse grupo, mas integrar de uma forma em que essa identidade esteja lá, enquanto diferença. E nós vamos passar pela formação como sendo um elemento indispensável desse processo, né?
Então, eu penso que a formação, que a ESA tem que participar disso. Quarta medida, né? Tivemos essas duas aí. Acho que uma quarta questão que é importante para a gente pensar aqui em igualdade racial no âmbito das instituições, pensando que nós não vamos conseguir desconstruir o racismo estrutural se a nossa instituição não pensar também em processo de desconstrução do racismo institucional. Não existe isso, não é? Outro aspecto também, né, é a questão institucional. Nós passamos pelos processos de criação do ENAJUM, CNJ começando a trabalhar com questões afirmativas e programas de política pública voltada para questões raciais, a escola de formação, e aí, num quarto momento, a gente vai ter as associações, aliás, um quarto momento não, um primeiro momento, mas como sendo um quarto pilar. As associações precisam encarar isso. Vejam, hoje o presidente dela estava aqui, mas a gente não pode tratar a questão racial no âmbito da advocacia como um setor da OAB. Não é um setor da OAB, é a OAB. E esse espaço... Ontem eu estava fazendo uma palestra e eu disse que a gente veio construindo o ENAJUM, veio construindo o fórum, como uma medida de colocar o pé na porta da frente, né? Eu sou uma pessoa muito zen, o Antônio me conhece, muitos aqui me conhecem, sou extremamente diplomata, mas chega um momento que a gente bota o pezinho na porta e diz, não, essa porta aqui não vai se fechar, a porta da frente não vai se fechar, porque eu não vou mais entrar pela porta do fundo, eu vou entrar pela porta da frente e quero estar no meio da sala, assim como qualquer outra pessoa. Quando a gente pensa em associativismo, quando a gente pensa no associativismo da categoria da OAB, que está relacionado com o indispensável exercício da função profissional, não é um favor, não é uma migalha que se pede para que a questão racial seja tematizada enquanto questões profissionais. No nosso caso aqui, enquanto associação, a gente, né, é claro que é importante a vida associativa para nós juízes, mas nós poderíamos até viver sem associação, né, Vatônia? Poderia até, né, pode seguir. Agora, a OAB não. O advogado não vai viver sem a OAB. O advogado depende da OAB para sua sobrevivência, para trabalhar, para exercer a sua função. Então, como é que a OAB, que se coloca enquanto instituição pública, embora seja de natureza privada, o papel da OAB no contexto social, no contexto democrático, no contexto da esfera pública, é defendido com garras e dentes. Portanto, eu posso dizer, então, que se ela defende a democracia como diz que defende, ela também tem que ser uma instituição democrática. Como que uma instituição democrática não está credenciada quanto à sua Constituição? Veja, não estou aqui fazendo crítica, não, pessoal, é só uma reflexão. Eu faço essa reflexão, essa crítica no judiciário o tempo todo. Eu faço a mesmíssima coisa aqui no judiciário. Como é que o judiciário, uma instituição pública, democrática, protetora de direitos, vem aqui e diz, olha, só apresentar aqui o meu corpo institucional. Aí vem lá e coloca ali 200 juízes pretos e 1.400 juízes pardos, e aí fala, pronto. Não, filho, peraí, você tem 56% da população brasileira que depende desse serviço público, que é negra. E que, para além de se ver representada, essa população precisa encontrar ressonância, eco nessa magistratura. E a gente vai lá nos Estados Unidos e vê, por exemplo, que o termo universidade é levado a sério por causa disso. Essas vozes se somam para construir um serviço público adequado. Mandar aqui um abraço também para o Alisson, meu querido amigo, que está aqui nos acompanhando. Então, nós tivemos aí a questão das associações, né? Nós começamos o ENAJUM pela AMAGES DF e a AMASE, lá de Sergipe, enfrentando resistência, enfrentando soco na boca do estômago, enfrentando muita coisa, que é natural, é o novo, é o diferente, é um momento diferente, é um momento que começa a transformação, e aí a gente vai terminar o quarto ENAJUM agora, com mais de 38 associações querendo botar ali o seu apoio, incentivo, o presidente da AMAS levando para o Sergipe o ENAJUM. Durante o acontecimento do ENAJUM, a gente recebeu 4 convites para levar o ENAJUM, e aí já estamos lá com o Rio Grande do Sul para poder realizar o 5º ENAJUM. Então, a gente vê que a transformação acontece. Não é de uma hora para outra, mas as coisas podem acontecer. Isso significa o quê para nós hoje, né? Significa dizer que nós temos um associativismo efetivamente de todos e para todos, o que fortalece a nossa carreira, o que fortalece as condições do meu exercício profissional, mas, para além disso,
As associações deixam de ser simplesmente uma categoria profissional que defende prerrogativas, ela está ali defendendo diretamente um diálogo social. E esse diálogo é importante não só para o respaldo da instituição, mas para a construção de igualdade no âmbito da sociedade. Quando nós, juízes, colocamos para a sociedade um debate sobre racismo, imaginem vocês o que significa isso para a população, para jovens da periferia, que olham para os juízes e dizem assim, puxa, eu jamais esperaria isso vindo dessa carreira. E aí a gente coloca isso e chama eles para conversar. Então, é uma riqueza muito grande, né? É evidentemente que a OAB coloca isso. E o quinto pilar, né? O quinto pilar que é importante aqui também para a gente tematizar aqui. Aqui talvez a OAB participe de uma forma também nesse sentido, que são os tribunais. No país inteiro, dos nossos 97 tribunais, já temos um número expressivo de tribunais criando comitês para discutir raça e gênero, ou comitês que discutem diversidade, levam a questão de raça e gênero e outras. Aqui no tribunal, por exemplo, nós criamos um comitê pró-diversidade que discute questões geracionais, raça, gênero, sexualidade, um monte de coisa. Então, a gente também viu essa mudança, né? Os tribunais se mobilizando. Tudo isso, gente, em 5 anos. Tudo isso, posso assegurar aqui, graças à mobilização que surgiu em torno do Encontro Nacional dos Juízes Negros. Por isso, quando eu falo aqui, né, e hoje, na verdade, a mensagem é essa, né? Enquanto vocês estão se organizando, essa instituição aqui, uma quantidade expressiva de pessoas, isso não é só uma existência, não é um dado. Isso é transformação, né, Vatone? Isso é transformação. E aqui nós temos, acho que eu posso dizer em nome de Vatone, e ela vai confirmar, nós somos juízes melhores nos últimos 5 anos. Me sinto pertença, embora falte muita coisa ainda, né, Vatone? Mas nós nos sentimos pertences hoje dentro dessa casa que não vai mais ser naquela casa de ferreiro, onde o espeto é de pau, né? Porque a gente está defendendo o direito das pessoas e, às vezes, negligenciamos aqui tão importantes direitos. Então, é esse o convite que convite e reconhecimento que eu faço da importância de uma comissão como essa aqui da OAB, importantíssima, né? Ainda mais uma comissão aqui no Distrito Federal, gente. Vocês têm uma potência gigantesca, né? E aí você tem condição de você reverter a situação de advogados sofrendo discriminação em vários ambientes de trabalho. Você tem condição de promover uma defesa dos direitos muito mais profícua. Eu não estou falando só da esfera criminal, não. A gente vai para a área de família, a gente vai para o direito administrativo, a gente vai para tudo quanto espectros do direito em que as pessoas, infelizmente, ainda sofrem violência por causa da raça. Então, parabéns pela essa organização, parabéns por essa comissão, que essa comissão viva 365 dias por ano, pulse muito, né, para a gente conseguir, também, junto com a AB, refazer, reconstruir o sistema de justiça. Era isso. E, Vatone, não sei se tem mais alguma coisa para colocar. Fábio, suas colocações foram perfeitas. Eu vejo nessa possibilidade associativa, a OAB encampa a ideia, a OAB não os advogados negros, a OAB, Casa dos Advogados, bastião da realização da justiça, vai trabalhar pela causa negra, que não é somente uma causa dos negros, é uma causa social, é uma causa da sociedade. O racismo, essa chaga que existe, faz mal não aos negros em si, fez mal durante 500 anos, continua a fazer mal, e não somente aos negros, a todos. O racismo é causa de problemas econômicos, e não problemas econômicos dos negros, mas problemas econômicos sociais. Então, se a OAB encampa essa ideia, vai trabalhar os jovens, vai trabalhar a sociedade, e também aí toda a organização, toda a associação, toda a instituição, sem dúvida alguma que a resposta será excelente. Então, também muito feliz de perceber que a ideia se torna não mais uma ideia, mas uma prática. Isso é muito esperançosa, essa minha constatação, e tenho certeza
que isso será agora, da agora para frente, uma comissão permanente do que eu vi, e com essa implementação nas escolas, porque o trabalho, não tenho dúvida, é prático, mas ele também é essencialmente teórico. É necessário teorizar, é necessário trabalhar e entender como funcionam os mecanismos de poder para poder desconstruí-los. Não tenho dúvida que a cada dia essa ideia se tornará uma prática muito feliz. Encerrei minha fala. Muito bem. Doutor Fábio, mais alguma consideração? Não, era essas 5 questões que nós gostaríamos de abordar aqui com vocês hoje. Ok. Vamos colocar à disposição para nos somarmos. Eu disse no começo do Enajum que nós chegaremos à 25ª edição. A gente tem hoje cada vez mais um reforço para esse debate, e a gente aposta em questões, como eu disse a vocês, criação de estruturas efetivas, formação, etc. Aliás, a gente precisa, não sei se vocês aqui têm, né, vocês devem ter, provavelmente, a gente tem aí uma parceria bem legal com a advocacia, com a Associação de Advocacia Negra lá de São Paulo, sempre conversando, e aí nos colocamos à disposição aqui o Fórum Nacional de Juízes e Juízes Negros para esse debate. O Naue está por aqui também, um abraço para o Naue, algumas pessoas que estão aí na luta conosco. Então, era isso. Excelente. Doutora, bom, eu estou aqui dando uma olhada no chat. A princípio, não há nenhuma questão, nenhum levantamento posto, não pelo menos que eu tenha conseguido identificar, mas me parece que não. De modo que eu pergunto se algum dos participantes queiram se manifestar, podendo usar, inclusive, até para facilitar, para tornar a coisa um pouco mais humana, né? A voz, ao invés de simplesmente escrever. Né? Afinal, está todo mundo meio cansado desse processo de desumanização que a virtualidade tem nos acachapado, tem nos levado. Né? Então, de modo que eu vou abrir aqui, a doutora Josefina ali já prontamente levantou a mão. Doutora, somos todos ouvidos. Pois não. Boa noite, doutor Fábio, doutora Ivatônia. Novamente, eu gostaria de falar para o doutor Fábio, que eu o conheço, e ele começou um projeto maravilhoso, e foi até junto com a doutora Denise, um projeto maravilhoso que ele encampa, que é Igualando Oportunidades. E aí, quando ele estava falando, ele tem um modo muito didático, como o doutor Ivatônia também tem um modo muito didático. Eu não sei, como o doutor Hector falou, como a gente está assim, um pouco, desumanizado, assim, do contato físico, e como vocês dois, os senhores, são referências, principalmente aqui no Distrito Federal, quiçá até no Brasil inteiro, eu espero que um dia a gente possa fazer, como o doutor Fábio falou antes, da questão que é a estrutural. E imagine o doutor Fábio, doutor Ivatônia, o sol nascente, como é que é. E eu fico imaginando como é que vocês dois, né, e igual esses doutores que estão aqui presentes, fazendo uma palestra, como vocês fizeram, assim, tão didática, de explicar num local desse. Eu sei que tem certas restrições, mas como a gente está acostumado aí nesses locais e não tem tanto essa coisa de você ter esse medo de ir nesses locais, porque para a juventude que vive, principalmente a juventude negra, que vive em situação de vulnerabilidade que vivem, ter duas pessoas, como um juiz, né, e uma desembargadora, que, digamos assim, que eles se sintam representados, é como se eles se sentissem acolhidos. Eu espero que um dia, né, a gente possa fazer isso, porque, infelizmente, a gente, principalmente para nós negros, para a população negra, a gente ainda tem que ter isso, de referências. Como a doutora Ivatônia colocou, que a gente ainda está muito de ser aquela pessoa de referência. Mas esses jovens, como o doutor Fábio falou, na estrutural, no sol nascente, nessas periferias, essas pessoas não têm muita referência. Eu espero poder
digamos assim, que a gente um dia possa divulgar até essas lives para essas pessoas, mas parece que muito informal. E como a doutora Ivatônia estava colocando, eu não sei se ela é professora, nunca assisti, mas o doutor Fábio, eu sei que ele é professor, e até pelo modo didático, e ele começou esse projeto. Então, como é que, doutor Fábio, através desse projeto, a gente um dia, eu não sei como é que o senhor vai fazer, não sei como é que a gente vai fazer, não é jogando para vocês que vocês são só 2, né? E nós, advogados negros, agora que a gente está agora que algumas pessoas estão deixando de ter medo de dizer que é advogado e negro, né? Como que um dia, não sei se vocês não têm a palavra mágica, aquele projeto, junto com as propostas que a doutora Ivatônia colocou, a gente poderia conseguir levar para essas comunidades? Era essa pergunta. É uma pergunta e uma reflexão. Eu não sei como é que eu vou falar. Mas aquele projeto que o senhor tem, esse projeto de Igualanda, é um projeto maravilhoso. Porque, digamos assim, o senhor explica tão bem que não tem que não saia sensibilizado e dizer, daqui para frente, eu sou outra pessoa. Né? Ninguém mais está, digamos assim, eu vou enfrentar tudo que eu tive medo de enfrentar. É nesse sentido. Quando a gente pensou nessa de trazer vocês 2 para vir e colocar, é para mostrar para essas pessoas, independente se é negro ou branco, que a gente também pode. É isso que eu queria dizer. Então, eu gostaria, como é que vocês poderiam, assim, dizer, porque isso vai ficar gravado e a gente vai divulgar esse tipo de coisa para as escolas também, né? Apesar de estar um modo virtual, mas as pessoas colocarem isso nas escolas. Então, eu gostaria que vocês falassem um pouco mais sobre isso, se tiver a oportunidade. Ok. Antes de passar a palavra, eu pergunto, porque de repente tem mais... tem outras pessoas. Eu sou mediador, mas se ninguém for perguntar, eu vou perguntar. Então, de modo que, de repente, seria interessante a gente fazer um bloco, uma rodada de perguntas. Eu não sei, gente, se assim, estão aparecendo algumas pessoas aqui para mim, pode ser que eventualmente você não apareça, então qualquer coisa você chama, levanta a mão, todas essas virtualidades. Isso, aqui eu enxergo o Alisson. Alisson, pois não, a sua questão. Não estamos te ouvindo. O Alisson está sem microfone. Opa, essas tecnologias aqui, né? Boa noite a todos e todas. Assim, eu entrei um pouco atrasado, mas são pessoas amigas. A doutora Josefina, quando ela foi secretária aqui, fez uma grande diferença. Sempre conheço a sua história, né, de luta, muito comum com a história do doutor Fábio também, a doutora Ivatônia, que tivemos a oportunidade de nos conhecer, e sei que são pessoas acolhedoras também, né? Como o doutor Fábio e outros, né? A gente organizou esses encontros de juízes, eu sei a resistência de que acaba sofrendo de toda a sociedade, às vezes da própria magistratura, e são temas que são caros e importantes fazermos esse debate. A doutora Josefina falou de forma brilhante essa relação, como levarmos isso, né? Levarmos para sol nascente, para estrutural. Eu tive a possibilidade de participar com o doutor Fábio Esteves do projeto Conhecendo, né, falando direito, né? E vi ali na prática a mudança que esse diálogo e essa representação, doutor Fábio, doutora Ivatônia, doutora Josefina, ocupando seus espaços, se faz importante. Então, eu vejo o seguinte, primeiro, agradecendo novamente, mas é necessário isso reforçar o que é um trabalho de todos aqui, que nós possamos levar esse debate para os jovens, e levar principalmente para a escola pública, não é? Seja hoje a pandemia nos jogou nesse mundo tecnológico, né? Eu particularmente tenho resistência ali, como o nosso mediador falou, o ideal é o olho no olho, mas hoje são os instrumentos que temos ao nosso alcance e que temos que sim que mobilizar, que sensibilizar e chegar na sociedade de forma geral, mas principalmente nos mais jovens. Então, é isso. Eu mais do que uma pergunta,
eu venho aqui me colocar à disposição também e dizer que o projetos como, né, pessoas, a doutora Josefina faz falta ali na secretaria, né, na Secretaria de Igualdade Social, que depois ela foi fundida, né, depois ela foi extinta, quer dizer, tirando um pouco do protagonismo desses movimentos que são importantíssimos. E então eu vejo o seguinte: 2021 eu tenho fé que virá essa vacina, que poderemos nos encontrar pessoalmente, e principalmente nós temos que ir para o povo, para a população, sabe? Advogados eles têm que falar, magistrados eles têm que falar para toda a sociedade, né? Temos que alcançar as pessoas. Hoje eu estou convencido que a educação é prática e que advogado ele não é operador do direito, ele é transformador do direito. A gente tem que mostrar que o direito é um instrumento de transformação e que cada um de nós temos a nossa responsabilidade nisso. A minha pequena contribuição aqui, muito obrigado pela oportunidade, boa noite, muito feliz de estar aqui podendo participar. Muito bem, eu acho que para a gente fechar a rodada, o Duque, pelo menos está aparecendo aqui, manifestou-se ali, confere sua questão. Igualmente sem áudio, Duque. Eu acho que ele não está conseguindo habilitar ali. Ele tá sem áudio. Duque, não te ouvimos. Consegue me ouvir agora? Agora sim, perfeitamente. Vamos nessa. Boa noite a todos. Quem não me conhece, meu nome é Duque. Na verdade, Manuel Duque, mas todo mundo me conhece só como Duque. Sou estudante de Direito e, a convite da doutora Josefina, estou participando dessa reunião hoje. Na verdade, eu não quero fazer uma pergunta, mas uma reflexão, na verdade, sobre uma parte da fala da doutora Ivatônia e do doutor Fábio. Quando a doutora Ivatônia estava falando que não tem, né, na fala do ministro Dias Toffoli, não tem presos por causa do crime de racismo, mas que a classe presa tem cor. Né? E isso me faz pensar que talvez seja por isso. Por isso que não tenha presos por crime de racismo, porque a classe presa tem cor, que é a cor negra. Né? Talvez esse seja o ponto fundamental dessa questão. Né? E uma coisa muito interessante que o Dr. Fábio falou, que que ele e a doutora Ivatônia hoje se sentem pertencentes à classe dos magistrados. Né? Que é uma questão que é muito preciosa, muito cara a nós pretos, que é o pertencimento. Né? Eu sou bancário e eu lembro que uma vez eu fui numa reunião na FENABAN, representando a Comissão de Raça, Gênero e Orientação Sexual do Sindicato dos Bancários de Brasília. E aí, quando eu cheguei naquele prédio luxuoso da FENABAN, a gente entrou na sala para a reunião, que eu só vi eu preto lá, eu falei, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Entendeu? Então, assim, é todo um processo que a gente precisa ter, né? E aí, quando a doutora Josefina falou da questão de repente, fazer esse encontro na estrutural, no Sol Nascente, e que vá pessoas, como o doutor Fábio, a doutora Ivatônia, falar com essas pessoas, faça com que elas se sintam um pouco representadas. Né? E isso, penso eu, ser uma questão preciosa, né? E até aqui, ainda muito cara para a gente não consegue, em todos os espaços, se sentir representado. Né? E quando o doutor Fábio fala que nunca fez um júri com um promotor preto, entendeu? Então, assim, a gente está ainda muito longe, né? E você olha para o outro lado e vê assim, não, nós somos 54% da população.
né? E por que isso não tem? Né? Essas instituições são fechadas? Teoricamente, não. Né? No discurso da igualdade, até mesmo da meritocracia, que a doutora Eva Tânia estava falando, né, que algumas pessoas usam, essas instituições, né, o judiciário, o executivo, o legislativo, são abertos, entendeu? Mas abertos até que ponto? Né? Essa é a grande questão. Né? No mais, não era só isso. Muito obrigado a todos. Muito bem. Eu vou logo fazer a minha pergunta, porque me parece que acho que... Ah, não, Beethoven tem ainda. Beethoven, vamos fazer o seguinte, se for da concordância dos nossos convidados, eles respondem agora as perguntas e fazem os comentários, depois nós voltamos, porque eu também gostaria de fazer um questionamento, porque senão fica tudo muito amontoado. Pode ser? Fica, pode sim. Então vamos lá. Então, eu vou me permitir começar pela colocação do Duque. O nome é nobre. Perfeito. Querido, é uma alegria ouvi-lo. É bom saber que nós temos aqui um negro, estudante de direito, quando faltam tantos negros em todos os locais, e especialmente nas escolas de direito. Olha, quando eu falei em meritocracia, eu disse como a palavra é usada para legitimar um discurso racista. Eu disse que quando se fala em meritocracia e racismo, quando se tenta colocar essa questão, é para dizer por que negro quer cota racial quando o certo é a meritocracia. Então, veja que a colocação foi neste sentido, mas o tema é muito amplo e eu me permito ficar nisso para colocar a questão. Como o termo é usado para tentar retirar a legitimidade das políticas afirmativas de inclusão social e, neste particular agora, da inclusão negra. Não há presos por racismo em razão das leis antirracistas. E o preso tem cor, e a cor, você tem razão, é negra. E é por causa disto a premência desses debates, a premência das ações afirmativas, a premência dessa conscientização nossa e da sociedade como um todo. A causa negra não pode ser somente uma causa negra dos negros, ela tem que ser uma causa que os negros encampam e expandem e levam e desconstroem as já existentes. Aí sim, esta é a nossa grande questão. E a nossa sensação de pertencimento é a sensação de pertencer ao corpo dos juízes e juízas, das juízas e juízes negros, quando o Fábio colocou na sua colocação. Nós nos sentimos sempre pertencentes ao Poder Judiciário, mas as nossas questões, perceber que pertencemos, que temos um grupo, que somos mais, somos muitos, e que estamos expandindo, estamos conscientizando, estamos provocando políticas afirmativas. É essa a sensação muito prazerosa de pertencimento a que o Fábio se referiu e à qual eu me refiro. Eu me lembro que no nosso primeiro Enajum, eu me lembro da doutora Josefina, no nosso primeiro encontro, assim como no segundo aqui no Distrito Federal, eu me lembro de um juiz muito querido, nosso colega, integrante deste grupo de trabalho do CNJ, Edinaldo César. Ele disse naquele encontro e repete: negro, ao chegar no seu tribunal, quase sempre, ou sempre, é parado para se identificar. Não se espera que juiz seja negro. Então, essa é a nossa reflexão. É uma constatação que exige o nosso posicionamento, exige o nosso trabalho. E isto pode ser mudado. Sem essa noção de que isto pode ser mudado,
ficamos aqui só debatendo teoricamente, chorando as nossas mágoas e as mágoas sociais e nos reportando a muitos escritores e teóricos de nome e de renome e não vamos para frente. Mas é importante saber, isto pode sim ser mudado. Isto pode ser mudado mediante essa política da OAB de discutir a questão e de implantar ações afirmativas. Ações afirmativas na escola. Põe a sua escola para refletir como carga horária, como matéria obrigatória questões raciais e antidiscriminatórias. Exigir posições firmes dos seus comitês de ética. Exigir que a causa seja abraçada pela OAB como um todo. E, especialmente, uma outra prática muito interessante que tem acontecido nos tribunais do nosso país e fomentadas pelo nosso Enajum, por integrantes do nosso Enajum, que é a experiência de trabalhar e de auxílio aos estudantes negros. A OAB pode muito bem pensar, isso é uma sugestão, mas eu penso que a OAB pode pensar como fazer para ajudar financeiramente, como implementar uma política de auxílio financeiro às várias crianças e adolescentes negros que, primeiro, não têm condição de frequentar uma universidade para fazer o seu curso de direito, ou outro que lhe aprouver, e, segundo, passar na prova da OAB, que deve, eu concordo, é uma prova que deve selecionar, mas essa mesma escola pode muito bem, essa associação, através de políticas públicas, ações afirmativas, pode trabalhar no sentido de implementar ações de forma a auxiliar crianças e adolescentes negros a terminarem o seu estudo médio, o seu ensino fundamental, chegar ao superior, passar na OAB, poder escolher entre ser advogado, poder escolher entre ser promotor e poder escolher entre ser juiz. Essa é uma ação afirmativa que tem sido desenvolvida através de integrantes do nosso Enajum, no que se refere aos alunos negros que precisam desse auxílio, porque nós sabemos que o racismo é estrutural. Então, é uma sugestão. E por isso, doutora Josefina, chegando ao seu projeto, e lembrando aqui também, complementado pela fala do Alisson, sim, é algo a ser implementado, é algo a ser pensado, é algo a ser estudado, é um projeto a ser feito, é um projeto a ser desenhado. E é uma ideia que é perfeitamente factível. Naturalmente, teremos um trabalho de estudo, de como fazer, de como implementar, mas, sem dúvida alguma, não vejo nada no campo da impossibilidade ou da inviabilidade. Termino a minha fala, mas me coloco para outras explicações, para outras considerações. Eu também vejo importante essa interação com a sociedade. Esse projeto de nós, a OAB, especialmente, né, se conectar com esses jovens que hoje têm uma perspectiva muito desalentada, porque, como disse ali o Duque, né, não se vê, e eu me lembro muito, quando eu estava me preparando para juiz, eu resolvi ser inocente para não deparar com uma realidade que era muito crua, né, no sentido assim, poxa, para onde você está indo? E nós, emocionalmente, psicologicamente, temos muita atração por seguir, para ir em direção àqueles ambientes aos quais nós vamos nos sentir pertencentes. Né? Ninguém vai para lugares onde se sentirá um estranho. Então, isso é importante, a OAB cativar isso, eu acho que isso... Agora, é muito importante para que isso aconteça. Esse projeto que a Josefina se referiu é um projeto da OIT, junto com o Ministério Público do Trabalho. O projeto Igualdade de Oportunidades, já participo, já tem uns 4 anos seguidos, um projeto que a gente coloca. Agora, nenhum projeto vai dar certo, especialmente projetos ligados a essas questões, ações afirmativas, portanto, projetos que a gente chama de contra-hegemônicos, né? Projeto contra privilégios, projeto contra as práticas majoritárias,
se nós não estivermos institucionalmente muito bem consistentes, organizados e muito bem definida a nossa missão. Não seguiremos, né? Por que eu estou colocando isso? Porque, volta e meia, nós temos lá no Enajum um debate sobre, poxa, nós poderíamos fazer isso, etc., e a gente está sempre numa medida de contenção. Por quê? Porque nós estamos em fase de consolidação. Então, eu acho muito legal, o Alisson colocou, a Josefina colocou, da gente pensar num projeto lá adiante. Eu penso que o projeto que a Ivatone sugere é muito mais efetivo, porque vocês estão constituindo o corpo, vocês estão trazendo gente para somar e já formar essa pessoa numa perspectiva plural enquanto organização. E é nessa tecla que eu insisto. Nós, né, precisamos estar organizado, né? Na magistratura, a questão da negritude, a questão do juiz negro não é apêndice. Ela não veio para ser um apêndice. Como eu disse, ela veio para estar no centro da sala também. Então, a gente precisa pensar que a OAB é também uma OAB negra, uma OAB que é plural nesse sentido e contempla todo mundo da mesma forma. Então, eu penso que enquanto isso não estiver muito claro, estiver muito fortalecido, e é claro que essa medida de vocês hoje, pensar os estudantes negros, pobres, para chegar, é uma medida que fortalece, é uma medida que constitui, mas enquanto isso não estiver muito claro, a gente vai ter dificuldade, porque eu sou capricorniano, e todo capricorniano é muito consistente, assim, gosta muito daquela coisa terra, né? Então, assim, eu estou pensando 25 anos. O Enajum, quando a gente pensou o Enajum, lá no dia 3 de novembro, está até completando um ano aí, foi exatamente 3 de novembro de 2016, estava candidato à presidência da AMARS, encontrando Edinaldo num banco lá de um congresso que nós estávamos participando, e aí a gente pensou, vamos fazer um encontro? Juro para vocês, naquela hora eu pensei, bom, vamos aqui, né, pensar em talvez 25 edições desse encontro, né? Então, estamos aí caminhando para a quinta, e certamente teremos mais 25 encontros desse Enajum. Então, é pensar a longo prazo, é pensar institucionalmente, é pensar nas estruturas e nessa incorporação, né, que a gente gosta muito de chamar de ocupação, viu, Duque? Ocupação, porque é algo legítimo, é algo de vocês, é um espaço do advogado para todos os advogados, né? A OAB é de todos e para todos os advogados. E esse sentimento de pertença não se faz apenas com um título, dizer, tá bom, aqui é carteirinha, você é advogado. Não. Esse sentimento de pertença envolve reconfiguração deste espaço, né? Esse espaço tem que ser reconfigurado, mas reconfigurado não apenas enquanto físico, né? Um espaço físico, mas é um espaço identitário, um espaço institucional, um espaço que faz uma transformação na sua missão, e nas suas práticas, e nas suas questões internas também. Então, aí é possível pensar em projetos maravilhosos, pensar em outras coisas que são incríveis. Conforme nós relatamos aqui, à medida que a gente foi se organizando, a gente foi lá e mexendo, né? Mexeu no CNJ, mexeu na Infam, estamos mexendo, né? Provocando, né? Digamos assim, mexidas nos tribunais, nas associações, né? Então, essa institucionalização é importantíssima. E é claro que vocês vão ser acusados de segregacionistas, vocês vão ser acusados de um tanto de coisa. Tudo para desqualificar. Tudo balela, tudo, não sei o quê. Sigam em frente, sigam inocentes, sigam brigando, sigam fazendo a coisa acontecer, porque entendam, nós, né? Estamos subtraídos deste espaço. Estamos subtraídos. Eu não sou, nesse ponto, eu não sou inocente, não me iludo com a ideia de que não, esse discurso que vem sempre nessa época do ano, que não, a consciência é humana, não, que não sei o quê, não, que advogado não tem cor, que não sei o quê, isso para mim, aliás, eu nem enfrento esse discurso, eu acho tão cretinos que eu nem me importo muito com essas questões, né, e coloco um joinha lá, beleza, siga em frente, e o importante é a gente hoje saber, como Duque na condição de um estudante, que, olha, não, eu não vou chegar lá solitário. No discurso do terceiro Enajum, eu disse muito isso. Quando eu cheguei na magistratura, eu era solitário, né? Embora eu estivesse cercado de vários colegas juízes, mas era solitário nesse sentido. No sentido de não estar ali por inteiro, no sentido de ter que ficar ali me reafirmando o tempo todo, né?
A gente vê, por exemplo, nas audiências, né, vocês provavelmente aqui, Denise já passou por essa experiência, de às vezes na audiência surgir, inclusive, o constrangimento do assistido de achar que está menos assistido, né, de achar que tem menos força defensiva, porque a advogada não representa o padrão de que a gente encontra nos nossos fóruns todos os dias. Por isso que esse fortalecimento institucional é indispensável. Tá bom? É isso. Muito bem. Retomando aqui, então, mais uma rodada de perguntas, eu acho que a gente pode fazer essa última rodada, já vamos nos encaminhando aí para 1h30, não sei exatamente a disponibilidade dos nossos convidados, mas sem querer abusar, né? Beethoven, vamos lá? Você já tinha se manifestado antes, e depois eu faço a minha, e se mais alguém quiser, está aberto, tá, gente? Vamos sim. Nessa questão ainda da questão, realmente assusta a gente, né? De não haver nenhuma condenação em cima da referente à lei 7.716, especialmente o artigo 20, né? Que tipifica o crime de racismo. Tanto Brasília quanto outras capitais no Brasil, elas possuem delegacias especializadas, né? Então, assim, se deparar com isso realmente chega a ser atípico, né? Porque se você tem uma delegacia especializada, você pressupõe que o agente público ali ele teria total condição de conseguir realmente identificar, né, se é um crime de racismo, se é uma injúria racial, né? Recentemente a gente viu um caso de uma mulher que ficou gritando que era racista, que era isso, que era aquilo, chamou a pessoa de macaco, fez e aconteceu, foi para a delegacia, pagou uma fiança e saiu, né? Então realmente é contrário à lei, é contrário a tudo que a gente luta, tudo que a gente espera, né? Então, o meu questionamento é realmente nesse sentido, assim, de que o Estado ele é resistente em reconhecer o racismo quando ele acontece, né? O agente público que está ali na ponta, ele, sei lá, ele pelo senso comum, pelo entendimento comum, né? Até pela negação, como a doutora Ivatônia falou, pela questão da negação realmente, ele se sente resistente ou se sente impedido de tipificar no artigo 20 da Lei 7.716, né? E uma segunda questão realmente já ainda inserida nisso, estaria o judiciário, ou está o judiciário atento a essa questão, né? Será que o Ministério Público também, quando se depara com determinadas acusações também, com inquérito, com tudo, será que ele também se sente resistente, né? Em tipificar, em fazer a denúncia em cima desse artigo? Né? Então, meu questionamento é nesse sentido. Muito bem. Eu vou, então, fazer a minha pergunta, já que ninguém se manifestou mais aqui. Doutores, nós sabemos que o Poder Judiciário do Brasil, desde a época da colônia, é um poder judiciário elitista e branco, via de regra ocupado por proprietários, né? Via de regra não, ocupados por proprietários. Em alguns casos, inclusive, hoje já pesquisados, o Poder Judiciário, infelizmente, um poder ocupado por dinastias familiares, onde é como se houvesse uma vocação de juízo da magistratura que vai passando de pai para filho. Em alguns lugares do Brasil, nós temos verdadeiras dinastias dentro do Poder Judiciário, né? Nós sabemos que o Poder Judiciário ele reproduz, em grande medida, essas estruturas da sociedade brasileira, né? Ele não é, digamos, um efeito colateral, ele é parte reprodutora da sociedade brasileira, da lógica da sociedade brasileira, e com isso ele reproduz esse racismo estrutural. Nós falamos aqui muito da questão educacional, da possibilidade de mudar lá na educação, que eu compartilho a ideia veementemente com todos aqui, mas uma questão me veio à mente aqui, que é o seguinte, como ser um juiz antirracista no exercício da jurisdição? Quero dizer, como ser um juiz antirracista durante a audiência, no processo criminal, durante, por exemplo, uma declaração da polícia, diante das instituições policiais que nós sabemos que reproduzem violentamente a brutalidade desse genocídio que o povo preto brasileiro passa há 400 anos e é negligenciado pelo Estado e também negligenciado, consequentemente, pelo Poder Judiciário. Mas a grande questão para mim que se coloca é como ser um juiz antirracista
no exercício da jurisdição, né? No exercício da jurisdição, no dia a dia, no cotidiano do processo, no cotidiano das partes, no cotidiano dos advogados, dos processos que muitas vezes acho que pelo nosso dia a dia de processo, o processo chega um momento que ele não tem mais uma cara, né? Ele tem um número, então parece uma coisa muito fordista, um processo de produção, né? Que a gente vai praticamente reproduzindo. Como ser um juiz antirracista no exercício da jurisdição? Eu acho que se tiver mais alguém, se não tiver mais alguém, aí vamos passar e depois a gente faz o encerramento. Pois não, então, a palavra é dos doutores. Ivatônia, quer começar? Vamos lá. Beethoven, quanto aos crimes antirracistas, os crimes do racismo, injúria racial, correlatos, há até condenação. Não é que não há absolutamente, até há relação, há uma necessidade de um estudo maior, de uma conscientização maior e de uma reflexão maior. O juiz precisa estar em todos, os negros precisam estar em todos os espaços. Ele precisa estar no judiciário, ele precisa estar na OAB, ele precisa estar no Ministério Público, precisa estar nas escolas, precisa estar em todos os espaços, especialmente nos espaços de poder, porque a gente lembra, racismo é construção histórica, é construção social, é construção política, e aí nós lembramos das leis contra o racismo, que já trazem a própria solução para que aconteça aquilo que o ministro Dias Toffoli disse na audiência pública de 12 de agosto desse ano, que não há presos por crime de racismo. Porque não há prisão mesmo. Ou penas alternativas ou regime aberto. E isso aqui não é especificamente uma crítica em si, é uma constatação e uma provocação. É construção política também e é construção econômica. Se o racismo é estrutural, se está na sociedade, o agente público é racista. O racismo não desaparece porque eu exerço uma função pública. Esta é a importância do debate, esta é a importância da prática antirracista, porque ser racista, como a gente brinca, não é ter atitudes como a dessa mulher que chamara a outra de macaca. Essa, pelo menos, deu a cara ao tapa. Ser racista é não pensar o racismo como algo histórico, social, político, existente e que dita nossos rumos. É não ser aquilo que nós chamamos de inocente. E eu desconfio muito dessa inocência também. O poder judiciário, como ser um juiz antirracista? É não ser inocente, doutor Hector. Ser um juiz antirracista é não ser inocente, é compreender isso que nós estamos dizendo aqui. É ter este olhar para as questões, é saber que se o racismo é estrutural, eu tenho, como juíza, que quero ser antirracista, compreender isto e desconstruir isto no que está na minha frente, nas coisas que me vêm e em mim mesma, se for o caso. E nisso eu não me coloco pessoalmente, talvez não. Coloco a questão do juiz ideal, do juiz como paradigma. É no sentido de ele compreender que ele é datado e situado. Ele reproduz. Ele, o agente estatal, todos reproduzimos. E este é o nosso papel, este é o papel que o Poder Judiciário precisa compreender, que a OAB precisa compreender, e que nós todos, precisamos compreender, é que é um trabalho que precisa ser desconstruído, compreender que tudo bem, é uma ação, se é de ação política, é uma ação contrária em termos de política, mas é essencialmente este trabalho, esta compreensão de que reproduzimos sim,
E ser antirracista é isso, reconhecer que há atitudes racistas no seu trabalho, na sua compreensão, e fazer o caminho inverso. E é um trabalho de provocação, dos profissionais do direito, é um trabalho dos educadores, é um trabalho da sociedade, é um trabalho que o judiciário, agora do que se percebe, e essas políticas afirmativas estão começando a fazer pelo menos o debate a vir à tona, a provocar mudança nos currículos das escolas da magistratura, das escolas superiores, e se existe essa integração, vai ser possível, porque assim, essa esperança não dá para ir para frente, embora os capricornianos, não é, Fábio? É necessário que tenhamos essa esperança e este olhar para compreender. Há 5 anos atrás, o Fábio era solitário no gabinete dele, eu era solitária no meu gabinete, o Edinaldo César era solitário no gabinete dele, assim como a Karen Luiz, a Adriana Meloni e a Adriana Cruz. E hoje nós não somos mais solitários. Hoje nós temos a nossa identidade construída, a gente pensa, repensa e tenta fazer, e se sente sim, integrante da magistratura, que não é uma magistratura que ainda não é negra, uma magistratura que deve ser plural, e por isso os negros devem sim ocupar seus espaços. Então é nesse sentido que eu penso os destaques e dizer que o que levou 500 anos para ser construído, tomara que não precise de outros 500 anos para ser desconstruído. E é nisso que entra o nosso trabalho, a nossa contribuição, essas reflexões e essas ações afirmativas. Fábio, complemente. Eu vou dizer para vocês o que para mim foi um juiz antirracista nos últimos tempos. Isso aconteceu no ano passado. Tem uma juíza extraordinária aqui no TJDF que foi promovida a desembargadora. E foi a primeira juíza negra a ser promovida a desembargadora. E eu me lembro com uma mensagem que eu recebi, que à época a gente, claro, festejou muito, mas essa juíza era muito discreta em todo sentido, não é só nessa questão. E aí eu me lembro que eu recebi uma mensagem dizendo: às vezes nós precisamos sair do nosso conforto, da nossa descrição, para poder ir lá fora e dizer muita coisa e significar muita coisa. Então, isso, para mim, foi talvez a maior manifestação de antirracismo por um juiz, uma juíza nos últimos tempos, né? E é a desembargadora Ivatone está aqui hoje, que me brindou com essa experiência incrível na véspera de sua posse, né, depois de ser promovida pelo tribunal. E não foi só aquela manifestação, né? A gente vê que o tanto de avalanche que isso provocou, né? A avalanche que isso provocou. Talvez Ivatone tenha consciência, mas não sabe o tanto que impactou no âmbito da nossa magistratura local, porque inicialmente alguém dizia assim: poxa, mas agora a gente vai dizer que a primeira juíza negra parece que se torna mais importante. E eu me dirigi a uma colega e disse para ela: você não entendeu. É óbvio que ela é uma profissional extraordinária. Aliás, ai dela se não fosse extraordinária. Ai dela se não fosse muito melhor do que qualquer outra juíza aqui no nosso caso. Então, nem se discute a qualidade do trabalho, nem se discute a extraordinariedade do seu trabalho. Mas entenda que isso é mais do que pedagógico, isso é representatividade, isso impacta corações, mentes, almas, isso impacta o mundo onde eu vivo. E significa dizer que amanhã os meus filhos podem dizer assim: ok, eu posso trilhar esse caminho, né? E a gente que ocupa esse espaço, não podemos nos calar, porque nós seremos simplesmente não racistas. E a gente precisa ser antirracista. Então, é isso. O Beethoven perguntou sobre a questão do crime, mas faz parte dessa questão de levar adiante uma mudança de postura, Beethoven, para que os juízes comecem a ver o racismo. O Hector, o que é um juiz antirracista? Aquele que vê o racismo. E aquele que vem e diz: olha, é possível transformar, como fez a nossa querida aqui, queridíssima Ivatone, presente aqui. Era isso. Muito bem, fui traído pelo microfone. Muito bem, então, né? Eu acho que a gente pode já se encaminhar para o encerramento desse nosso encontro.
De minha parte, acho que posso falar aqui também em nome da comissão. Agradeço imensamente. Queria pedir a atenção dos senhores por mais um minutinho. Recentemente eu tive contato com um poema muito bonito de uma poetisa norte-americana, norte-afro-americana, chamada Sônia Sanches, e pensei que caberia vir aqui para renovar esse respiro, para renovar as nossas esperanças, trazê-lo para a gente encerrar esse nosso encontro tão especial, épico, né? Vocês vão me desculpar, eu peguei o poema, eu o vi semana passada, hoje eu peguei e fiz uma tradução, então uma tradução livre, com todos os possíveis erros de alguém que não é tradutor, tudo bem? Bom, prometo não tomar muito tempo de vocês. O poema chama-se Catch Your Fire, né? Que aí significa Pegue o Seu Fogo, da Sônia Sanches. Ela diz o seguinte: às vezes me pergunto o que te dizer agora. No ar suave da tarde como você, manter todos nós em uma única morte. Eu digo, pegue o seu fogo. Eu digo, pegue o seu fogo. Você deve encontrá-lo e passar adiante. Você deve encontrá-lo e passar adiante. De você para mim, de mim para ela, dela para ele, do filho para o pai, do irmão para a irmã, da filha para a mãe, da mãe para o filho. Onde está o seu fogo? Eu digo, onde está o seu fogo? Você não pode sentir o cheiro vindo do nosso passado? O fogo da vida, não da morte. O fogo do amor, não o que mata. O fogo da negritude, não o da sombra da criminalidade. Onde está o nosso lindo fogo que deu luz ao mundo? O fogo das pirâmides, o fogo que queimou os cascos dos navios negreiros e nos permitiu respirar. O fogo que transformou restos em comidas. O fogo que deu ritmo e criou o jazz. O fogo de protestos e marchas que fizeram ultrapassar os limites e barreiras. O fogo que pegou as gírias das ruas e os sons e criou o rap espontâneo e verdadeiro. Onde está o seu fogo? A tocha da vida, cheio de Ninga, Nat Turner, Garvey, Du Bois, Fannie Lou Hamer, Martin Luther King, Malcolm X, Mandela. Irmã, irmã, irmão e irmão, venham, venham, peguem o seu fogo, não o apaguem, abracem o seu fogo. Não apague o fogo, seja o fogo. Não apague o fogo, peguem o fogo e queimem com os olhos para que eles vejam as nossas almas, andando, cantando, construindo, rindo, aprendendo, amando, ensinando e sendo. Aqui está a minha mão. Pegue o fogo e viva. Viva. Muito bem. Com esse poema final, eu agradeço aí a presença de todos. Volto a agradecer novamente a presença da doutora Maria Ivatônia. Foi realmente uma honraria compartilhar esse momento, do doutor Fábio Esteves, igualmente da doutora Josefina, nossa musa inspiradora, aquela que nos inspira a seguir sempre adiante, não é verdade? Discurso firme e forte, né? Típico da ancestralidade que as mulheres negras nos oferecem, assim como o discurso da doutora Maria Ivatônia. E com isso eu dou por encerrados os nossos trabalhos de hoje, agradecendo aos demais presentes também. Sejam sempre bem-vindos. A Comissão de Igualdade Racial está de portas abertas para os senhores, para o que for necessário. Eu não posso deixar de fazer um registro. O doutor Fábio falou sobre a participação da ESA nesse movimento da questão racial, e aí eu acho que vale a pena eu registrar que, doutor Fábio, esse semestre, a Escola Superior de Advocacia, pela primeira vez, ofereceu um curso sobre direito e racismo. Um curso que, muito honradamente, eu fui convidado para ser o primeiro professor, para ministrar as 12 primeiras horas aula de um curso sobre direito e racismo, enfrentamentos e debates da questão étnico-racial. Foi um curso super legal nas manhãs de sábado, então eu acho que realmente, como vocês trouxeram para a gente, é necessário ocupar o espaço e abrir as portas e dizer, estamos aqui, não é verdade?
Pois não, doutora? Pois não. Está sem áudio. Era para falar? Não, Isso. eu só estava concordando, com licença, concordando, e vamos já agradecer a doutor Fábio, a doutora Maria Ivatônia, por estar mais de 1h30 aqui se disponibilizaram para vir nos ensinar. Primeiro que eu falo para vocês dois, e isso é em nome também da comissão, que vocês dois, doutora Maria Ivatônia, doutor Fábio Esteves, e todos que estão aqui, mas principalmente eles dois, vocês são referências para nós, advogados negros, mas principalmente para toda a sociedade brasiliense. Isso aí vocês podem ter certeza que vocês são, quando a gente vai se referir a qualquer juiz, né? Mesmo que as pessoas nunca tenham tido contato, mas as pessoas lembram, principalmente as pessoas negras, né? Lembram de doutor Fábio Esteves e doutora Maria Ivatônia. Então, é com essas palavras que a gente agradece. Com certeza, nós iremos ainda incomodá-los, né? Pedir para que vocês estejam presentes em algumas lives conosco, ou presencialmente, e esperamos que isso acabe, mas a gente só tem a agradecer, a Comissão de Igualdade Racial só tem a agradecer, tanto é que nós já colocamos de pronto que, quando eu fiz o convite para o doutor Fábio e doutora Maria Ivatônia, eu disse assim, com essa questão dessas plataformas, a gente acha que as pessoas não estão trabalhando, mas é tanto serviço, eu tenho encontrado alguns funcionários, assim, uns agentes e funcionários públicos, que eles estão falando que eles estão trabalhando muito mais do que quando estavam trabalhando presencialmente. Então, eu sei que vocês são chamados a várias coisas, principalmente a doutora Maria Ivatônia e o doutor Fábio Esteves, que vocês, como vocês são referência não só para toda a população negra, mas para todo o judiciário, porque vocês são dois e que estão em evidência. E se vocês estão em evidência, vocês estão como vitrine. Então, ainda tem mais isso, ainda tem que ter cuidado. Vocês são, como é que é? Plataformas e que são referências ao mesmo tempo. Então, muito obrigado em nome da comissão, muito obrigado, doutor Hector, né? Foi maravilhosa a sua condução, muito obrigado aos presentes, os alunos e outras pessoas, e a comissão está aberta a todos. Se alguém quer falar alguma coisa, só temos a agradecer. Muito obrigado, doutora Josefina. Eu acho que a doutora Maria Ivatônia também quer considerar alguma coisa. Eu queria só lembrar aqui o seguinte, como muito bem lembrado pela doutora Josefina e pelo doutor Hector, e aqui eu me lembro que quando nós trabalhamos aqui a questão da formação, necessidade da formação continuada dos operadores do direito, sobre a temática racial, o alto índice de violência contra negros, o alto índice de encarceramento, vem a questão do atendimento à demanda das mulheres negras. Então, as mulheres negras, as advogadas negras, isso é um trabalho da OAB, pensar na OAB como a OAB dos advogados, das advogadas negras e negros, a OAB como um todo, pensar também nessa questão de enfrentamento, porque se a OAB está na sociedade, a OAB também passa pelo racismo institucional. Então, essa temática a ser pensada e desenvolvida, eu não poderia esquecer ao ver aqui a doutora Josefina, a doutora Denise Costa, ao ver a doutora Oyara, a Lucélia de Jesus, a Jéssica Santos, Solange, enfim. Então, ao vê-las aqui, eu me lembrei e penso que até apropriadamente de como esta temática também deve ser objeto de destaque, de trabalho, mas sei que isso seguramente já é pensado pela OAB como instituição. Era isso, e muito agradecida, inclusive por este adendo que eu acabei me lembrando aqui agora. Ok, então dou por encerrado o nosso evento de hoje. Agradeço novamente a participação de todos e todas. Sejam sempre bem-vindos. E é isso aí, resistência. Só assim que a gente ocupa os espaços. Até a próxima, gente. Muito obrigado.